Você já percebeu como, por mais que sua mente queira avançar, seu corpo parece te puxar para trás, como se dentro de você algo sussurrasse não, não é possível para você. Talvez hoje, sentado aí, você olhe para sua conta bancária e enxergue mais do que números. Vê memórias de fracassos, repetições, uma história mal contada de tentativas, cansaço e um medo silencioso de nunca sair do lugar. Não é por falta de estudo, não é porque lhe falta vontade, nem por desinformação. Joe Dispenza costuma dizer que o cérebro não é só um arquivo de experiências passadas, mas uma máquina poderosa que molda o futuro. Só que, frequentemente, essa máquina opera no modo automático, preso a padrões invisíveis, repetindo antigas emoções, sustentando químicas internas que trafegam entre pensamento e sentimento. Se o peso tem sido grande, não é culpa sua. Se a esperança parece minguar, saiba, dentro de você há uma arquitetura pronta para ser redesenhada. Hoje proponho que você silencie o ruído do impossível e escute, por alguns minutos, o chamado de um caminho novo. Afinal, onde existe repetição, existe chave, e onde existe chave, ainda há porta esperando para se abrir. O peso oculto do passado. Como heranças invisíveis sabotam seu dinheiro. Quando você observa sua relação com o dinheiro, talvez sinta um peso que não sabe nomear. É diferente de uma conta vencida ou de um salário curto. É um desconforto mais fundo, como se existisse uma história não contada por trás de cada escolha financeira. Há famílias em que a palavra dinheiro nunca é dita à mesa, mas a falta dele se revela nos silêncios, nos olhares, nas renúncias cotidianas. Sem perceber, você vai crescendo e coletando essas dores, como quem herda uma casa cheia de caixas trancadas. Nunca abriu, mas sente o cheiro do mofo do passado em cada decisão de hoje. Imagine que sua história financeira é como um DNA emocional. Ele pode servir como armadura, te protegendo do desconhecido, mas também pode ser prisão, mantendo você no mesmo lugar, ano após ano. Nenhuma decisão se toma sozinha. Por trás de cada compra impensada, de cada medo de investir, há cicatrizes ocultas. Frases inaladas lá atrás que se transformaram em certezas duras, sedimentadas no corpo, gravadas em silêncio. Parar para identificar essas heranças não é fácil. Algumas vêm disfarçadas de senso de justiça, outras de humildade, outras ainda de um medo tão antigo que já parece parte de quem você é. Este é o convite silencioso destes primeiros minutos. Sentir, sem mentir para si mesmo, o peso das caixas que carrega, abrindo espaço, talvez pela primeira vez, para reconhecer que aquilo que prende não veio de você. Veio antes, mas permanece agora. E onde há consciência, surge clareza. E onde surge clareza, um novo ciclo deseja nascer. O paradoxo da visualização. Por que sonhar grande pode travar sua riqueza? Às vezes, quanto mais você sonha, mais distante parece o sonho. Existe uma espécie de engano sutil, quase poético, escondido entre as imagens mentais de prosperidade e o mundo palpável das contas e boletos. Joe Dispenza revela que, para o cérebro, apenas imaginar não basta. A mente, quando se perde em devaneios de abundância sem ação, aprende a substituir experiência por expectativa. É como se cada cena de riqueza projetada fosse suficiente para enganar, por um breve instante, a ansiedade do presente. Mas esse alívio é uma miragem. Sem microações, a fantasia vira anestesia, prendendo o corpo na inércia. O cérebro, nesse território, identifica desejo com conquista, necessidade com realização e, assim, perigosamente, paralisa as mãos enquanto o espírito vaga. O prazer de sonhar sem o compromisso de agir prepara o terreno para decepções crônicas. Visualizar a mudança é importante, mas sem rotina, a nova realidade não nasce. Pequenas ações, imperfeitas, quebram o encanto da fantasia e plantam raízes sólidas no chão do cotidiano. O segredo não é sonhar maior, mas tornar o sonho mais próximo. E isso se faz com microcompromissos diários, construindo vitórias silenciosas que ressignificam o que parece impossível. O sonho, então, deixa de ser refúgio e passa a ser trilha concreta, percorrida um passo de cada vez. Dopamina e renda extra. O prazer que destrói se não for domado. A euforia de ganhar um dinheiro inesperado, de fechar um pequeno negócio ou de encontrar uma solução rápida, soa como uma bênção.
Mas o cérebro codifica esse prazer de maneira perigosa. Muitas vezes, o desejo de alívio imediato se transforma num vício invisível, uma compulsão por pequenas recompensas, que criam apenas ilusão de avanço. É a armadilha da dopamina. Gastar assim que entra, comemorar curto e retornar ao ponto de partida. Despendemos energia buscando o próximo alívio, sem construir algo que permaneça depois do entusiasmo. Nesse ciclo, a ansiedade se torna companheira, pois cada vitória instantânea é, na verdade, só o início de uma nova corrida pelo próximo prazer. O investidor do entretenimento troca a possibilidade de constância pela fome de emoção financeira. E no fundo do peito, resta o cansaço de andar em círculos. O planejamento se esvai nas pequenas celebrações, na dificuldade de adiar gratificações, na festa pela conquista de migalhas enquanto o bolo inteiro permanece intocado. Esse é o diagnóstico silencioso. Quando a rotina financeira é pautada pela necessidade de se sentir bem agora, abdica-se do futuro com cada escolha impulsiva. A construção da verdadeira riqueza requer resistir à sedução do prazer instantâneo e buscar o significado de cada pequena vitória, aquela que se soma, cresce quieta e não desaparece no primeiro obstáculo. 4. Cuidado com a procrastinação espiritual. Quando a leitura de livros e meditação viram fuga. Há um refúgio confortável nos livros, cursos e técnicas de meditação. Existe um alívio inegável ao buscar espiritualidade e autoconhecimento, especialmente quando a vida concreta pesa. Só que, em silêncio, isso também pode se tornar armadilha. Quanto mais mergulha em aprendizado, menos ação real acontece. Joe Dispenza chama isso de zona de conforto mental. A crença de que ler sobre mudança já é a mudança, de que sentir paz momentânea equivale a resolver a causa da inquietação. O excesso de busca espiritual, sem eco prático, transforma avanço possível em mais um ciclo de espera. Meditar sobre prosperidade sem enfrentar as contas só amplia o abismo entre intenção e resultado. A verdadeira coerência nasce quando emoção e ação se alinham. Quando o que é sentido adentra o mundo material, mesmo que em passos pequenos, às vezes trêmulos. Autoobservação sem movimento é só mais uma forma de adiar o futuro desejado. O convite é unificar, acolher as dores internas, mas também ousar o gesto externo que materializa o novo. O ciclo se rompe quando a espiritualidade é ponte, não refúgio. Quando cada centímetro de autoconhecimento pede um centímetro prático de gestão, de compromisso, de presença financeira encarnada no agora. O drama do merecimento. O conflito interno entre crescer e se sentir usurpador. Quantas vezes você sentiu medo de prosperar mais do que aqueles que ama? Brota um desejo legítimo de crescer, mas junto com ele vem uma culpa diluída. Será que está certo querer mais? A mente, ensinada por histórias passadas, associa progresso a distanciamento, riqueza a solidão, abundância a julgamento. O conflito interno se instala. Você sonha com prosperidade, mas se encolhe, inconscientemente, para não desagradar, para não abandonar o ninho familiar do sofrimento. Joe Dispenza sustenta que é possível e necessário reprogramar o merecimento. Não é uma permissão que vem de fora ou resposta a comparações. É uma aceitação íntima de que crescer não rouba de ninguém, mas multiplica possibilidades. Escrever uma própria declaração de direito à riqueza é simbólico, mas poderoso. Não como uma licença externa, mas como um lembrete para o inconsciente de que prosperar é natural quanto respirar. Dinheiro, assim como oxigênio, não é prêmio para alguns, mas fonte vital que recusa quem nega o próprio valor. Negar-se prosperidade é, em essência, sufocar aquilo que Deus criou para fluir em e através de você. Seu futuro já está no presente. O efeito de memórias antecipadas. No seu comportamento financeiro. Tudo aquilo que você teme antecipa o fracasso antes mesmo que ele aconteça. Suas escolhas financeiras de hoje são muitas vezes respostas emocionais a memórias projetadas do que pode dar errado. Joe Dispenza mostra que, ao criar imagens mentais do desastre, o cérebro imprime no corpo a química do medo. Esse estado, repetido dia após dia, implode qualquer tentativa de avanço.
O viés da mente é proteger-se tanto do fracasso que despreza o sabor dos ganhos, rejeitando a ideia do sucesso como se fosse uma ameaça. Ao invés de fortalecer retrações, é possível treinar a mente a experimentar antecipadamente o gosto de pequenas conquistas. Exercitar mentalmente o hábito do progresso e não apenas o receio da perda, prepara o cérebro para ampliar horizontes e sustentar decisões mais coerentes com a abundância. Como um rádio, seu sistema nervoso só capta a frequência para a qual está sintonizado. Trocar a previsão do medo por uma imaginação estruturada de progresso não elimina o risco, nem anestesia as dificuldades, mas planta no solo do presente a semente de um amanhã menos acorrentado às dores antigas. 7. O silêncio, como ferramenta para decisões financeiras poderosas. No meio do ruído, da cobrança, das notificações e promessas, há uma força esquecida: o silêncio. Joe Dispenza chama esse espaço de campo criativo, a sala de gestação das melhores ideias e das decisões realmente sábias. No mundo externo, somos bombardeados por opiniões e exemplos, mas poucas vezes silenciamos o suficiente para ouvir o que nasce em nós. O excesso de vozes apaga o som da própria consciência, reforçando padrões automáticos, afastando o sentido real do que é valioso. A neurociência indica que criar pequenos momentos de solitude treina o cérebro a sair do piloto automático, abrindo brecha para identificar sabotagens, perceber padrões invisíveis e captar oportunidades antes enterradas pelo barulho. Silenciar não significa ausentar-se do mundo, mas acessar a sala de comando da própria riqueza interna, onde escolhas com significado podem acontecer. Bastam 5 minutos diários para descansar a mente, desacelerar o corpo e abrir espaço para um tipo de resposta que não nasce da ansiedade, mas da presença. Nesse terreno quieto, brotam ideias, soluções e o início de um ciclo financeiro mais alinhado à essência e menos ao medo. A verdadeira liberdade financeira não acontece em grandes explosões, mas no compasso calmo de um novo hábito que vai se repetindo até fazer morada. O impacto das microdecisões é silencioso. É a soma de pequenas reinvenções, dia após dia, que constrói solidez, orgulho e senso de propósito. Riqueza, então, deixa de ser apenas saldo para se tornar ponte. Um arco construído, pedra por pedra, atravessando o abismo das limitações passadas até o território real de quem você ainda pode se tornar. E agora, resta a pergunta que sustenta todo o recomeço. O que você fará, de concreto, nos próximos 7 dias para honrar sua jornada de reprogramação? O caminho já está aí, aguardando a próxima escolha.